Albert Einstein já dizia que todos nós somos gênios. Mas, se você julgar um peixe pela sua habilidade em subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser incapaz. Senhoras e senhores do júri, no julgamento de hoje temos a escola de hoje em dia. Obrigado por terem vindo. A escola de hoje em dia não força apenas que peixes subam em árvore, mas ainda o fazem descer e fazer uma corrida de 10 milhas. Me diga, escola, você tem orgulho das coisas que tem feito? Transformando milhões de pessoas em robôs, você acha isso engraçado? Você tem ideia de quantas crianças se identificam com esse peixe? Nadando contra a corrente, nunca encontrando seus dons, pensando que são estúpidas, acreditando que são inúteis. Mas chegou a hora, chega de desculpas. Eu peço à escola para se levantar, acuso-a de matar a criatividade, a individualidade e por ser intelectualmente abusiva. É uma instituição antiga que sobreviveu fazendo isso. Com isso, meritíssimo, encerro meu discurso de abertura e se eu puder apresentar minhas evidências, provarei tudo isso. Prossiga. Exposição A. Isso é um telefone hoje em dia. Vocês reconhecem isso? Isso é um telefone de 150 anos atrás. Diferente, não? Me acompanhe. Isso é um carro de hoje em dia. E isso é um carro de 150 anos atrás. É bem diferente, certo? Agora vejam isso. Isso é uma sala de aula hoje em dia. E isso é uma sala de aula de 150 anos atrás. Não é vergonhoso? Em mais de um século, nada mudou. Você ainda diz que prepara as crianças para o futuro? Com essas evidências, eu preciso perguntar. Você prepara as crianças para o futuro ou para o passado? Eu analisei seu passado e cheguei à conclusão que você foi feita para treinar pessoas para trabalhar em fábricas. O que explica porque você coloca alunos em filas, tudo bonito e agradável. Pedem para eles ficarem sentados, levantar a mão se quiserem falar, dão a eles pequenos intervalos para comerem numa jornada de 8 horas e ainda dizem a elas o que devem pensar. E as fazem competir por um A nas provas. A, letra que determina a qualidade de produtos. Daí a carne de primeira, ou tipo A. Eu sei, naquele tempo tudo era diferente. Todos temos um passado. Eu também não sou nenhum Gandhi. Mas no dia de hoje nós não precisamos fabricar robôs zumbis. O mundo mudou. Precisamos agora de pessoas que pensem de forma criativa, inovadora, crítica e independente, com habilidade de se conectar. Todo cientista diz que não existem dois cérebros iguais. E qualquer pai ou mãe com 2 ou mais filhos podem confirmar isso. Então, nos explique por que você trata todos os alunos da mesma forma, como se fossem formiguinhas de cookies ou bonés, ensinando a eles a mesma porcaria que deveria servir para todos. Cuidado com as palavras. Me desculpe, meritíssimo, mas se um médico prescreve o mesmo remédio para todos os seus pacientes, os resultados seriam trágicos. Muitas pessoas ficariam doentes. E quando falamos de escola, é exatamente isso que acontece. Péssimas práticas educacionais, onde um professor fica em pé na frente de 20 crianças, com diferentes pontos fortes, diferentes necessidades, diferentes dons, diferentes sonhos. E você ainda ensina a mesma coisa da mesma maneira? Isso é horrível! Senhoras e senhores, a ré não deveria ser absolvida. Esse deve ser o caso com o maior número de delitos de todos os tempos. E ainda nem mencionamos a forma como você trata os seus funcionários. Objeção. Negada. Eu quero ouvir isso. É uma vergonha. Quero dizer, os professores possuem o trabalho mais importante do planeta e mesmo assim são mal remunerados? Não é nenhuma surpresa que muitos estudantes não chegam lá. Sejamos francos, os professores deveriam ganhar tanto quanto os médicos, porque um médico pode realizar uma cirurgia cardíaca e salvar uma criança. Mas um bom professor pode tocar o coração daquela criança e fazer com que ela se sinta verdadeiramente viva. Professores são verdadeiros heróis que muitas vezes são responsabilizados, mas não são o real problema. Eles trabalham num sistema sem muitas opções ou direitos. Os currículos são criados por políticos. Muitos desses nunca deram sequer uma aula durante toda a vida. São obcecados por provas e testes. Eles pensam que uma prova de múltipla escolha irá determinar o sucesso. Isso é muito estranho. E na verdade as provas são tão cruéis que deveriam ser abandonadas. Mas não acredite apenas nas minhas palavras. Ouça Frederick J. Cayley, o cara que inventou a prova, disse, e eu cito: essas provas são muito cruéis para serem utilizadas e devem ser abandonadas. Senhoras e senhores do júri, se continuarmos seguindo por esse caminho, os resultados serão letais. Eu não tenho muita esperança na escola, mas eu tenho muita esperança nas pessoas. Se conseguimos customizar sistema de saúde, carros, páginas no Facebook, então é nosso dever fazer o mesmo com a educação, dar um upgrade, mudar, acabar com esse espírito antigo de escola, porque é inútil, a menos que estivéssemos trabalhando para trazer de volta o espírito de cada aluno. Esse deveria ser o nosso real trabalho. Nada de senso comum. Ao invés disso, vamos tocar o coração de cada aluno em cada sala de aula. Claro que matemática é algo importante, mas não mais que arte ou dança. Vamos dar chances iguais ao dom de todos. Sei que tudo isso parece um sonho, mas países como a Finlândia estão fazendo coisas incríveis. Eles encurtaram o tempo na escola, os professores são bem remunerados, não existe lição de casa e estão depositando todas as fichas em colaboração ao invés de competição. Aí está o segredo, meninos e meninas. O sistema educacional deles supera o de qualquer
outro país do mundo. Alguns outros lugares, como Singapura, estão avançando rapidamente. Escolas como Montessori, programas como Khan Academy, não há apenas um caminho, mas precisamos nos mexer. Enquanto os estudantes são 20% da população, ao mesmo tempo, são 100% do nosso futuro. Portanto, vamos escutar os seus sonhos. Assim não há o que não vamos conseguir atingir. Esse é o mundo em que eu acredito. Um mundo em que peixes não serão mais forçados a subir em árvores. Encerro meu caso.